de todos os vídeos que eu já postei, que eu já fiz, este é o mais importante e eu preciso que você assista esse vídeo até o fim. É um assunto muito importante que você não está sabendo do que está acontecendo neste momento, neste país. Ah, eu estou dramatizando? Então espere até o final, assista esse vídeo e você vai me dizer depois. Para que depois não aconteça de você falar assim, eu não sabia de nada. Então assista esse vídeo até o final. Eu tenho falado há muito e muito tempo sobre esse relapso dos pastores, das lideranças evangélicas, e quando eu digo pastor, é porque eu vivo nesse viés de cristão evangélico. Então, por esse motivo eu falo pastores, mas isso envolve muito mais do que pastores. Envolve todas as lideranças cristãs. Pô, Sidney, você vai falar de novo de política e religião, não aguento mais falar desse assunto. Eu tô de saco cheio, minha vida é difícil, eu quero um pouquinho de diversão no YouTube, no Facebook e tudo mais. Tá bom, você vai ter diversão. Mas antes, olha só, assista esse vídeo. A CNBB, que é a Conferência Nacional de Bispos do Brasil, junto com algumas lideranças sérias, evangélicas, como a batista, presbiterianas, junto com essas lideranças que não omitem informação aos evangélicos, né? Qual que é a minha denúncia quando eu falo sobre esses pastores? Que eles têm apoiado candidatos ao invés de falar sobre o que é a política dos seus membros, ao ensinar de fato o que está acontecendo nesse país, aos planos que existem por trás de tudo. E todo mundo, principalmente os evangélicos, que tem essa viés de o anticristo está chegando, o anticristo está entre nós, o anticristo, sabe, fica tão preocupado. E na verdade realmente deve estar, mas não é o anticristo, são os antis-cristo. São várias pessoas. E aqui no Brasil se denomina político. São os políticos. E está acontecendo alguma coisa que você precisa saber o que está acontecendo nessas eleições. Eu vou dar um exemplo, isso não é para atacar nenhuma igreja, só para dar um exemplo, o que acontece nas igrejas evangélicas, isso é um fato. Eu tenho denunciado há muito tempo. Um exemplo, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Então tem lá o pastor presidente, e todo mundo ama demais porque o cara é presidente. Teoria dos medalhões Machado de Assis, quem tem título é super valorizado aqui, e tem todo o poder de influência nas pessoas. E aí, o filho dele, por cargas d'água, ainda chama Paulo Freire, talvez em homenagem ao Paulo Freire, não sei, mas ele chama Paulo Freire e aí ele é deputado. E aí ele vai nas igrejas e a igreja toda vota nele. E tem aquela historinha que eu já falei pra você, voto de coligação, voto de partido e tudo mais, e aí ele elege um monte de gente que você nem sabe que está sendo eleito. Então, você faz parte disso também, porque os pastores não te informam disso. Ele só fala assim, o dia tal vai vir aqui o nosso ilustríssimo, o nosso querido, o nosso maravilhoso, amado, idolatrado, salve, salve, filho do pastor, presidente, e aí todo mundo vai votar nesse cara porque acha que todo mundo é bom porque é crente. Eu quero lembrar para vocês que mesmo lá em Israel, no Velho Testamento, todo mundo que era israelita não era todo mundo bom. Existiam muitas pessoas fazendo maldade, vocês já viram isso. Vocês já viram quanto Deus se irava com esse povo que fazia maldade. Então, olha, o fato de ser da sua denominação não quer dizer que a pessoa é boa, não. Não quer dizer que o partido dele é bom, não. Não quer dizer que ele tem feito coisas boas para o seu país, não, para a sua igreja e tudo mais. Eu só descobri o tanto que nós podemos influenciar pessoas. Um dia que eu trabalhava numa empresa e eu comentando com o dono da empresa sobre uma determinada pessoa, e eu nem tinha terminado ainda de falar sobre essa pessoa, ele pegou o telefone, ligou para o departamento pessoal e pediu para que desligasse a pessoa dessa empresa. E aí sim eu entendi o quanto pesava a minha língua, o quanto eu tinha que tomar cuidado. E é isso que as pessoas não estão nem aí. Vão nas igrejas e falam à torta direita e as pessoas estão assim. E não é por maldade, eu não estou fazendo, não é pejorativo que eu estou falando. Isso é proposital, as pessoas estão assim porque o governo quer que elas estejam assim. Elas não entendem nada, eles são analfabetos funcionais, a maioria, existe pesquisa sobre isso. Então você precisa assistir, olha só, isso é um resumo que a CNBB junto com uma liderança evangélica fez para que você entenda o que está acontecendo, a importância de você saber nessas eleições o que pode acontecer com o nosso futuro, com o futuro desse país. E olha, não espere que Deus desça aqui, que Ele se materialize para defender você, não. Ele espera, Ele te deu inteligência, Ele deu sabedoria, você foi feito à imagem e à semelhança dEle, para que você tome a decisão correta. Porque nós estamos hoje vivendo nesse país como a história do Egito lá, que as pessoas trabalhavam a troco de comida, que as pessoas trabalhavam a troco de tempero, queria ter um tempero na vida, era o alho. Tanto que quando eles estavam no meio do caminho, eles falavam a Moisés, Moisés, mas lá tinha alho, vamos voltar para o alho, tempero, sabor. E nós estamos trabalhando à procura de sabor nessa vida e que não encontramos, aqui no Brasil não encontramos.
Só que as suas decisões é que estão levando você para isso. Então presta atenção nesse vídeo, assista agora aqui, não mude de canal, só entenda, é curto, daqui para frente é curto. Só assiste esse pequeno vídeo e vamos ficar ligado aí, eu vou estar fazendo mais vídeos falando sobre os partidos, sobre as suas ideologias e você precisa entender o que está acontecendo. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau. O mundo está vivendo um cenário de terríveis crises. Isso todos sabem. Mas você, Igreja Cristã Brasileira, sabe o que está acontecendo aqui no seu país? Lei da Mordaça. Nossa liberdade religiosa nos dá o direito de fé, escolha e opinião. Porém, se for aprovada a Lei da Mordaça PLC 122, correremos o risco de sermos criminalizados por não concordarmos com a prática da homossexualidade. Nós devemos ter muito cuidado em relação à questão da Bíblia, porque nós sabemos que é um livro antigo, a Bíblia ela não é o livro sagrado. A pornografia anda desenfreada, a imoralidade não é algo mais escondido. A indústria pornográfica possui imunidade tributária, faz em média 2 filmes pornográficos por dia. Casos de pedofilia, eles acontecem em todos os cantos do país, está em todas as classes sociais. O Disque 100 recebe mais de 30 mil denúncias de abuso sexual contra crianças e adolescentes todo ano. A família enfraqueceu. Querem que a entidade familiar seja apenas aquilo que for considerado uma união estável entre 2 pessoas e querem instituir o divórcio de fato. A taxa de divórcio no Brasil já atingiu a marca de 41%. O Brasil é o país que melhor aceita o divórcio. Entre os 35 países pesquisados, apenas 12% dos brasileiros é favorável a manter o casamento. A violência familiar é um fato. Há mais crimes sendo cometidos contra a mulher e a criança da porta para dentro da casa do que da porta para fora. Tortura, constrangimento, agressões, tudo com alto grau de parentesco. Pais matam filhos e filhos matam pais. Infanticídio. Milhares de crianças indígenas são enterradas vivas em tribos indígenas do Brasil. Se elas nascerem com alguma deficiência, se forem gêmeas, ou se o pajé disser que esta não tem alma, estão condenadas à agonia de ficar até horas debaixo da terra e morrer por sufocamento. Sem a lei Moadir, que as quer defender, elas serão sacrificadas em nome da cultura e as vistas grossas de quem poderia ajudar. Estamos matando as nossas crianças de todas as formas. Exemplo disso é a legalização do aborto. Há uma emenda que descriminaliza o aborto no Brasil e autoriza sua prática até o 9º mês de gestação. Com isso, ficamos a um passo de termos que carregar a vergonha e a maldição de um país que é a favor do aborto. Elas terão a vida negada, serão mutiladas, arrancadas com métodos cruéis. Este ultrassom mostra o momento que o cano de sucção penetra no útero para a retirada do feto. Percebe-se que o feto está desesperado. Vejam o coração, está acelerado. É um grito silencioso. Ele sabe que algo errado está acontecendo com ele. Mas nós não estamos sabendo o que está acontecendo em nosso país. Cadê a igreja? Ela se fechou em seus problemas internos. Adormeceu, ficou passiva. Precisamos clamar pelo nosso país. Igreja brasileira, reaja, desperta nossas almas, Senhor. Vivifica a tua igreja. Enquanto há tempo, enquanto o amor não morreu, tira a venda dos nossos olhos. Vivifica a tua igreja.